Pessoal, então na aula passada nós falamos sobre o RX Notifier, que basicamente te traz uma estrutura de reatividade baseada na propriedade, ou seja, você pode colocar reatividade dentro de uma propriedade e escutar apenas ela. E você pode ter quantas você quiser. E não é só o RX faz isso, MobX faz isso, GetX faz isso, e State Notifier faz isso, Binder faz isso. Então você tem várias dessa reatividade em cima desse mesmo paradigma. Também falei, por ela ser um pouco mais livre, ela acaba sendo um pouco perigosa em um projeto maior. Se você estiver utilizando sozinho ou for uma POC, eu acho que não compensa você utilizar padrão de gerência de estado nenhum. Mas se for um projeto que você quer que seja manutenível, que isso quer dizer que seja fácil de você manter no futuro ou adicionar novas coisas, e você está trabalhando com algumas pessoas no teu squad, já vale a pena você ter um padrão. Então você tem ali pro fluxo único, você tem o block, você tem o fluxo, você tem o redux, que a gente já falou durante aqui as aulas, e a gente começou a entrar um padrão de reatividade por propriedade, e aí a gente falou do padrão do MobX, que ele tem apenas um único limite arquitetural, que é te forçar a atualizar os teus observers apenas usando action. E aqui, quando a gente começou a falar de RX Notify, e pode colocar outros ali também, basicamente você não tem limite arquitetural nenhum, tá? É o mais fácil de reatividade que você pode ter, porém, pode ter alguns problemas no futuro. Como faltou um padrão para esse tipo de reatividade, a gente está aqui mostrando então, documentando um padrão que já é utilizado por várias pessoas que utilizam esse tipo de reatividade, e a gente está documentando esse padrão, o qual a gente chamou de Segmented State Pattern, que basicamente é o padrão de estado segmentado, ou apelidado de Triple, e você vai entender o porquê já já, tá bom? Então a gente vai tentar colocar uns limites arquiteturais em cima desse cara. Basicamente, aqui é a documentação de um padrão, tá? Então, se você quiser ler depois, aqui a gente tem uma amostra do que a gente já viu nas aulas passadas, dos fluxos únicos, como o block, o fluxo, o redux, que a gente deu exemplo aqui, e mostra como eles trabalham. E aqui não está dizendo que o triple ele é melhor do que um single flow, né? Aqui está dizendo que se você prefere trabalhar com reatividades baseadas em propriedades, como o BobX, GetX, ou o State Notify Binder, é bom que você tenha um controle melhor utilizando esse tipo de padrão aqui, tá? Vamos aqui então pensar em que a nossa aplicação não tem tantos limites arquiteturais, como o próprio MobX só tem um, então é bem pobre de limites arquiteturais. Como que a gente colocaria um limite para a tua equipe do que eles podem ou não fazer dentro da tua história? Por exemplo, a tua store, utilizando o triple, ela só pode ter 3 tipos de propriedades reativas, apenas 3, por isso o nome triple. Que é a propriedade com valor do teu estado, como a gente está mostrando o exemplo aqui no MobX. É uma propriedade booleana para representar o load, o carregamento desse estado, tá? Que é opcional, tá bem? Tá? E o erro também, que é opcional, mas que você tem também. Se você for analisar, a gente está sempre utilizando esses 3 caras. Você já deve, por exemplo, estar utilizando esses 3 caras se você está utilizando uma espécie de reatividade baseada em propriedade também. Qual a vantagem de você utilizar o cara assim? É que, por exemplo, você não precisa escutar esses caras em um lugar só ou fazer mapeamentos e filtros separados. Você já tem esses caras já segmentados. Você pode escutar no bar e ali a mudança do seu estado, criar um overlay para representar um load, e se der um erro você chamar por exemplo, um snack bar para representar o teu erro. Então você tem a segmentação até na view ali. Porém, aqui vai outro limite arquitetural. Já falamos um limite que nós temos apenas 3. Obviamente, você pode ter computers baseado nesses 3 caras, mas o segundo limite arquitetural é a tua store não pode ter regra de negócio. Ou vai ter que vir a tua regra de negócio de um view model, ou vai ter que vir de um user case se você estiver usando o CleanArch. Pode ser até um block também que esteja pegando a regra de negócio. O importante aqui é a tua story, ela é responsável apenas pela lógica do estado. É até o que a gente deixa aqui, dito, tá? Então, essa é uma questão do padrão. Não é para ter regra de negócio aqui dentro. Se você tiver regra de negócio dentro, não é mais o padrão, está errado. Não é nem store, é um controller. Aqui, então, a gente vai passando, vai vendo algumas aplicações, até mostrando como você pode segmentar, você pode criar um objeto chamado trip, colocar os 3 dentro e ter só um observer também, você pode fazer isso ou não e tal. Ou criar uma segmentação toda desse cara e criar, por exemplo, um MobX Store e aí trabalhar com estender desse cara
tá? E aí você vai fazer a implementação do seu story da maneira que você quiser. Eu criei uma abstração por Dart para você escolher qual tipo de reatividade que você quiser e abstrair ela toda para esse padrão. Então agora aqui a gente está falando em forçar a pessoa a utilizar esse padrão. Quando a gente fala de forçar a pessoa, é aquela mesma ideia do block. Você vai estender de algo e você vai ser obrigado a colocar as coisas ali da maneira que você vai ter que colocar, tá bom? Então, por exemplo, você já vai ter instanciado o teu estado, o teu load, o teu erro, e você não vai poder colocar nada dentro dele, vai ficar mais imutável essa parada ali. E você vai ter métodos para você poder acessar. Então, a forma que a gente criou a abstração é chamada de triple, e aqui, ó, o triple é a abstração, você pode criar qualquer tipo de reatividade para esse cara. Aqui eu estou criando com stream, você pode criar com Velo e Notify, por exemplo, ou com qualquer outra, e forçar as pessoas a trabalhar em cima daquela reatividade, mas dessa maneira, desse padrão aqui, tá? Já existe algumas coisas que já foram criadas, algumas implementações em cima dessa abstração. Como o Flutter Triple, por exemplo, que nos dá o Notify Store, que é uma store baseada na reatividade do Velo e Notify, adicionado com o RX Notify. Também temos o MobX Triple, que é basicamente utilizando a reatividade do MobX. Também vamos ter o GetX Triple, que você pode usar a reatividade do MobX, forçando a pessoa a utilizar o padrão do Triple, tá? E assim você pode criar a sua aplicação. Show de bola? Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês como a gente vai implementar esse padrão, tá? Já utilizando a abstração, então eu estou sendo forçado a utilizar esse padrão de estado segmentado aqui, tá bom? E vamos lá. Aqui, ó, na minha aplicação, é uma aplicação que eu vou fazer um search no GitHub. Eu estou usando Clean Architecture e já vai estar disponível esse exemplo para você. Aqui você não precisa entender Clean Architecture, tá? Só para vocês que conhecem entenderem. Eu já criei uma camada de domain, onde eu vou pegar um result ali dele. A minha camada de externo acessa o GitHub Data Source e o infra faz intermediação entre esses dois caras. Lembrando que se você colocar um View Model, também dá na mesma, tá? O importante nosso aqui é dentro da pasta Presenter, que é aqui que a gente vai colocar a questão do nosso Store e nossas pages, que basicamente ela é externo à nossa arquitetura, tá? É um detalhe, tá? A questão de gerência de estado é um detalhe na nossa arquitetura. Tanto faz, não importa. O importante é ter o importante do padrão limite arquitetural é você não se perder com várias pessoas utilizando ali, tendo a liberdade de criar quantas atividades quiser. Aqui na minha view, a gente tem uma view de details, que apenas vai mostrar os detalhes, bem simples aqui, um circular avatar, e a gente tem na página de search, eu já criei no meu bar um scaffold, e dentro do meu scaffold, aqui dentro eu tenho um pad com text field, que é onde eu vou digitar, aqui ó, nesse cara, ó, é onde eu vou digitar, e eu estou dentro de uma cola, então aqui dentro da minha cola eu vou colocar a minha lista, que eu já criei aqui em cima, o que eu vou receber, ó, eu vou receber uma lista de result, que é o que a minha regra de negócio vai me dar, e ele vai buildar toda a lista para mim bonitinha, criando aqui o list tile, tá, e quando eu clicar, eu estou usando o modular para mudar a rota, tanto faz o que você for utilizar aqui, tá? Isso aqui é um externo, se você for utilizar o Navigate, o Provide, tanto faz, tá? Isso aqui mesmo é gosto pessoal. E também já tem aqui quando der um erro. Então essa vai ser a minha gerência de estado. Quando eu tiver um meu estado, eu vou chamar esse cara, esse build list. Quando eu tiver meu erro, eu vou chamar esse carinha aqui. Com os tipos de erros aqui, eu vou definir qual que eu vou mostrar. E aqui dentro, eu vou escolher qual dos dois eu vou mostrar aqui debaixo do meu colo. Para isso eu preciso gerar o meu estado. Eu criei ó, um Search Store, que basicamente vai controlar essa meu Search Page, tá? Então, aqui dentro, eu só vou poder ter a minha lógica de estado. Eu não vou poder ter regra de negócio. A minha regra de negócio, no caso, como eu estou com Clean Architecture, eu estou utilizando aqui, eu já estou pegando meu user case, e vou só executar esse user case que ele vai trazer bonitinho para mim, ou o erro, ou o resultado aí, a lista de resultados que é que eu estou pedindo, tá? Então, vamos começar. Eu vou estender de uma store. Aqui, eu posso usar qualquer tipo de reatividade que eu goste, se tiver algum exemplo. Você vai ver que basicamente todas essas reatividades nesse padrão, tanto faz. Eu vou usar o Notifier Store, que basicamente implementa a reatividade do Value Notify com o RX Notify. E aqui ele está pedindo para me colocar
um valor inicial do meu estado. Mas antes de eu colocar o valor inicial, eu tenho que dizer qual o tipo do meu estado e do meu erro. E aqui em cima eu tenho que dizer, ó, que o meu erro, no caso, eu já defini que é uma failure, uma classe que eu já deixei preparada aqui, tá, ó, com os tipos de erros, né? Quem conhece Clean Architecture aí deve estar reconhecendo tudo e babando, né? Como é bonito isso aqui de ver, né? Mas não tem problema, você pode botar um exception ou só object. O importante é que tem que ser um object, tá, galera? Então isso aqui já é uma coisa que está sendo obrigado a colocar. Qual vai ser o estado que eu estou esperando aqui, né? Se você for ver o que eu vou pegar aqui do meu user case, então ele vai me retornar uma lista desse objeto chamado result. Então, o meu estado é desse cara aqui. Tá? Poderia ser um objeto aqui, eu poderia criar um outro objeto imutável e trabalhar dentro dele. Mas aqui eu vou trabalhar diretamente com o list, tá? Então, meu objeto inicial vai ser a lista vazia. Tá bom? Então agora, eu só preciso de uma ação para executar esse cara. E a ação que eu vou fazer aqui, basicamente, vai ser get list, pode ser? Get list, by text. Então, eu vou receber lá de fora, né, o que vai ser digitado, uma string que na verdade vai ser o meu text. E a partir daqui eu vou trabalhar, executar e mudar o estado. Então, antes de tudo, a primeira coisa que eu tenho que fazer no meu estado, já que vai ser algo assíncrono, então eu já vou colocar aqui async, vai ter que ser eu chamar o load. E como é que eu seto meu load? Eu tenho aqui já disponível um set error, set load e um update que vai mudar o meu estado. Então aqui eu tenho o set load, que é true ou false, e aqui eu vou colocar true, tá? E quando finalizar tudo, eu já vou colocar aqui, já vou esperar que seja false. Beleza, pessoal? Então, temos aqui já a chamada do meu primeiro estado aqui para load. Depois eu vou executar esse user case aqui e pegar o resultado dele, ó. Final result. Vou fazer um await no meu user case e executar meu user case que espera apenas um texto, ó, para passar o texto aqui para ele, ó. Show de bola? Passei esse meu texto, ele vai me retornar um header, tá? Que é uma estrutura que vai retornar de um lado um failure ou um list. Então, basicamente, quando eu fizer um fold nesse cara, ó, eu vou ter então o seguinte, ó, o primeiro fold é o erro, é o L aqui que vai ser o failure. Então eu vou fazer um set erro. Eu vou botar esse L que veio aqui dentro, ó. Show. Setei o meu erro se for um erro. E se der tudo certo, eu vou fazer um update e passar o meu R aqui, tá? Pronto. Aqui eu já fiz a minha consulta, tá bom? Enviei o texto, ele mandou procurar e executou esse cara. Eu posso deixar mais simples ainda, já que esse aqui espera uma função que passa um failure e o meu set erro é uma função que recebe um failure, então eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso simplesmente colocar a função set erro da mesma forma que eu posso botar o update aqui também, ó. Se eu estiver utilizando o Clean Architecture, tá? Só para vocês saberem. E aqui já foi, eu não preciso botar try catch porque ele já vai vir tratado de lá do meu user case, que isso aí é responsabilidade de outra camada, tá bom? Então a minha gerência de estado é só isso aqui, tá bom? Bem simples aqui, bem fácil. Então você tem o set load, true, false, você tem o set erro e o update. Apenas 3 segmentos a partir desses 3. Você pode pegar lá fora esses caras ali depois. Para vocês que estão usando Clean Architecture, isso aqui é um padrão muito comum, tá bom? Então, para facilitar mais ainda um pouco, a gente vai usar aqui, ó, um execute either. A gente tem alguns executes ali, tem 3 no caso. O execute either e o execute normal, para passar uma feature, e o execute string. Nesse caso específico, o execute either, você passa o either em questão, ó, que no caso é o meu user case, passando o text. E pronto. Eu não preciso de mais nada aqui em cima. Aqui dentro ele vai fazer o seguinte. Ele vai dar um set load true, né? Para ele fazer o load. Depois, se der erro, ele vai fazer um set erro. Se der certo, ele vai fazer um update. E no final de tudo, ele vai fazer um set load. Como é um padrão já bem utilizado, a gente pode chamar só o user case dessa forma. E mais uma coisa do execute either que a gente pode fazer, que é importante aqui, a gente vai ver depois, tá? Vamos então executar isso na nossa view, tá? Como é que a gente faz para escutar esse cara aqui na nossa view? Então eu vou colocar aqui debaixo da minha coluna o cara que vai escutar, né, toda essa minha reatividade, o widget que vai me escutar esse cara. Nós estamos falando aqui do Scoped Builder, que é do pacote Triple Flutter Triple,
E aí você vai ter o seguinte, ó, primeiro você vai colocar a tua store aqui dentro, tá bom? Então, a minha store, no caso aqui é a store, que eu já instanciei ali em cima, deixo ele sendo store, e aqui eu tenho um builder com escopo. Como assim com escopo? Se eu quiser escutar só tiver mudança de estado, então eu boto aqui ó, um state. E aqui ele vai me passar o contexto, ó, deixa ele botar aqui, ó, ele vai pegar filha da mãe, vai lá, coloca aqui para nós, ó, dessa forma. O contexto e o state aqui. Se eu quiser tipar, eu posso tipar ali, aqui também, mas se eu não quiser, tudo bem. E aí basta eu chamar aquele builder ali que eu fiz, ó, que ele está esperando a minha lista, já tudo certo, que é o meu estado. E eu passo a minha lista para ele, tá bom? Passar a minha lista para ele aqui. E, obviamente, eu tenho que tipar esse cara. Eu espero então que seja uma lista de result. E aqui vai dar tudo certo, tá bom? Agora, se eu quiser escutar o load separadamente, eu tenho aqui também ó, o onLoad, né? Que ele vai me retornar apenas um contexto. Por que ele vai retornar apenas o contexto? Porque esse cara só vai ser chamado quando ele for true, tá? Quando o load for true. Quando o load for false, só vai realmente fazer sentido quando você estiver escutando na regra de negócio, tá? Mas aqui no scope de builder ele só faz alteração quando for true. Então, aqui eu vou chamar um load comum, vou colocar o center, e o center pode ser, como é que é? Circular, né? Circular Progress Indicator. E pronto. Temos aqui o nosso load. Agora, se eu quiser escutar o erro, né, a modificação do erro, então eu tenho aqui também o scope do erro. Que aí sim, aqui eu vou ter um context e vou receber o erro aqui dentro. E aqui eu só chamo o widget que eu já preparei, né, para construir, né, o widget que eu quero quando for um erro, e eu só chamo aqui embaixo. Pronto. E eu passo o erro aqui para dentro. Né. Eu tenho que tipar também, né, esse carinha aqui, ele espera que seja um failure, então eu passo aqui um failure, sem problema nenhum, tá? Só que eu vou ter que passar aqui, ó, dessa forma. E esse cara aqui, ó, eu tenho que respirar na realidade. Ele pode vir nulo, né? Isso aqui, show. Passei aqui dessa forma, ele vai fazer o que tem que fazer. Show de bola. Se eu quiser tipar aqui tudo certinho, né? Se você gostar de tipagens, bastante tipagem, você pode tipar também aqui. Você pode botar o tipo, o primeiro tipo dele ali, basicamente é o tipo da store. Então o que eu quero, a store que eu estou trabalhando aqui é o search store. O segundo tipo é o tipo do erro, que é o do fail. E o terceiro tipo é o tipo do estado, que é um list result. Totalmente opcional, tá? Pra vocês ali. Eu gosto de tipar assim. E aí você não precisa tipar aqui, que ele já vai vir tipado certinho pra nós. Se você for botar o mouse aqui em cima, o estado, agora é uma lista e o meu erro aqui. Então você pode deixar tipado aqui em cima. Eu adoro tipagem, tá? Então eu vou deixar dessa forma aqui. Agora, pessoal, que tá tudo certinho aqui, ó. Tá tudo escopado, os três dessa forma aqui. A gente já tem o nosso aplicativo quase funcionando. A única coisa que falta é basicamente eu chamar essa ação aqui, ó, do get list by text. Então eu vou chamar esse cara aqui dentro do meu text field quando ele for digitado, quando for digitado alguma coisa. Então eu vou chamar aqui o store. Como é que é o nome? Get list by text, tá? Então eu vou pesquisar no GitHub essa lista aqui, né? E como ele espera uma função que passa string, aqui é uma função que passa string, então eu só boto ela direto aqui dessa forma. Aqui já é para ele funcionar 100%. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Cadê? Aqui ele está reclamando porque ele vai receber uma lista e tem um scroll. O pai dele precisa ter um tamanho bem pré-definido. Quando tiver esse tipo de problema, você pode trabalhar com esse widget aqui, ó, expanded. Ele vai expandir o máximo que ele puder e você não precisa fazer cálculo, tá? Com isso aqui ele vai funcionar tranquilamente. Show? Agora, vou digitar o J aqui, ó. Pá. Ele... aqui ele dá um erro. Tá. Esse erro aqui é porque eu estou usando o Flutter Desktop. Eu tenho que abrir no emulador do iOS que vai funcionar, tá bom? Então agora aqui no emulador, basta digitar um J aqui, ó. Ele vai carregar. Deu tudo certo aqui, ó. Deu tudo certo. Botei mais um J, ó. Aí deu tudo certo, tá tudo funcionando. Só tem um problema que a gente tem que resolver, ó. Se eu vou digitar Jacob aqui, ó, algumas vezes vai aparecer, vou digitar, ó, tá dando erro, ó, tá vendo que ele deu erro, então ele tá chamando aqui um erro agora aqui embaixo, ó. E esse erro aqui, ó, é porque eu excedi a minha cota de requisições que o GitHub precisa. Então aqui você tá vendo o erro por conta disso. Como é que a gente geralmente corrige no bloco? A gente coloca um debounce time. Bom, aqui no execute8 especificamente, a gente tem também um delay, serve também como debounce time. Então se eu botar um delay aqui, ó, ele vai demorar um pouco para procurar na internet, né, quando você for digitado. Então eu vou colocar aqui uma duration de milissegundo de 500.
E aí, se eu digitar muito rápido, ele não vai pesquisar na internet ele não vai ir na internet. E uma outra coisa legal, quando você executa esse header aqui, ó, se você executar mais de uma vez, ele vai cancelar o anterior e vai refazer de novo. Isso é bom, porque se você clicar várias vezes e ele tiver no delay, ele vai cancelar o anterior e nem vai pesquisar na internet. E aí, você vai poder fazer esse tipo de coisa aqui. Você vai poder digitar o nome Jacob inteiro aqui, por exemplo, e ele só vai pesquisar uma vez, ó. Foi pesquisar agora, e ele só fez uma pesquisa, ó, execute data source, ó, ele só foi pesquisar uma vez, aqui no print vocês podem ver. Então, basicamente, essa função básica do execute iter e tem uns outros execute também, tá? Essa aqui é apenas uma demonstração do que é. Se você gostou do padrão, tem aqui na documentação, dá uma olhada ali se você gostou desse tipo de segmentos, tá? Desse tipo de limite arquitetural para você trabalhar, né? E aí, tá na comunidade ali, você pode entrar aqui, ó, vou botar aqui para vocês verem. Você pode vir aqui, ó, e sugerir mudanças no padrões, ou ver se esse padrão tá legal, e a gente começar a trabalhar todo mundo junto ali, quem precisar usar esse tipo de reatividade, poder trabalhar. Então, você pode abrir uma issue ali, né, ou sugerir por request aqui dentro da documentação principal, tá bom? Muito obrigado por assistir a semana do Flutter sobre gerência de estado e aguardo vocês na próxima. Foi um prazer de verdade, um prazer enorme, gostei demais, gostei demais. Deixa aí nos comentários se ficou muito difícil, eu entendo que pode ter ficado um pouco difícil, mas geralmente eu tenho que mostrar isso aqui já pra galera que realmente precisa utilizar padrão. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer outros vídeos só com Triple, com View Mod, com coisas mais simples, não o Clean Architecture em questão. Tá bom? Um abraço pra vocês, obrigado. Até a próxima.